Foz do Iguaçu, comandante Marcos Aparecido de Souza. Comandante, bom dia. Bom dia. Como vai o trabalho da nossa Polícia Militar aqui na cidade? Bastante intenso, né? Como sempre, até a gente brincava antes, né? Quando os outros reclamam que não tem muito trabalho, a gente tem sobrando. Então, eu lhe respondi, geralmente quando os outros não têm muito trabalho, geralmente a polícia tem mais, né? Exatamente. Então estamos realizando bastante ações, operações aí para gerar o maior nível de tranquilidade possível, né, para o cidadão. Comandante, bom, a Cida também está aqui conosco, né? Vai participar dessa entrevista. A estrutura de atendimento da Polícia Militar nesse momento, como que vai? Telefone de emergência 190, deslocamento de viaturas, está em tempo a contento, né? As pessoas estão ligando, estão sendo atendidas pela Polícia Militar? Nós temos que analisar da seguinte forma: dentro de um padrão normal é suficiente, ela tem sido deslocada a viatura com bastante brevidade. O que acontece é que em determinados dias da semana, em determinados horários, normalmente existe um pico. Nós atendemos, para vocês terem uma ideia, mais de 100 chamadas por final de semana por som alto, que é um problema que, apesar de não ser grave, é extremamente volumoso e pode se tornar grave se não for atendido. Então isso consome, porque a partir do momento que uma viatura vai em uma festa, isso não se resolve normalmente de forma rápida e através de um aconselhamento. Às vezes você precisa fazer todo um encaminhamento, e aí você tem que fazer todo o preenchimento, encaminhar para o termo circunstanciado, e isso consome um tempo razoavelmente que pode demorar até 2 horas. Enquanto isso, aquela área daquela viatura acaba permanecendo sem, de forma que a gente tem que deslocar outra viatura se ela já não estiver no atendimento. Que então, é a chamada perturbação do sossego, perturbação do sossego, né? Então o cidadão, ele liga e ele quer ser atendido, e com razão. Mas em virtude do volume, da falta de consciência das outras pessoas, né? Porque normalmente para o cidadão ligar, ele já tentou fazer o contato com o vizinho e tentar ali fazer um acordo entre as partes no sentido de, pô, será que dá para baixar o som? Eu preciso dormir. Amanhã eu trabalho na rádio e tenho que acordar às 4 horas da manhã, né, Cida? E às vezes a pessoa, já às vezes pelo fator alcoólico também envolvido normalmente nessas festas, já está alterada e a polícia tem que ir às vezes uma vez, às vezes até 2 vezes no mesmo local para resolver o problema. Então, em determinados dias e horários, isso acaba se estendendo um pouquinho mais, mas dentro de uma normalidade atende-se rápido, sim. É o chamado bom senso também, né, exatamente. Comandante? E a perturbação do sossego, ela não... Tem gente que acha assim, até às 10 horas da noite eu posso fazer o que eu quiser, o barulho que eu quiser. Não é bem assim, né? A pessoa pode se sentir incomodada em qualquer hora do dia. Exatamente. Existe uma tolerância até esse horário dentro de algo que seja dentro de um padrão de bom senso, né? Isso. Então, se alguém eventualmente fizer um barulho que atrapalhe você no seu descanso ou no seu trabalho, mesmo sendo antes das 22 horas, também cabe esse encaminhamento. Essas ocorrências é sexta, sábado e domingo, é isso? Exatamente, são os dias que mais nós temos atendimento dessa natureza, são nos finais de semana. Vai para termo circunstanciado, apreende o som como era antigamente ou não? Porque antigamente levava caixa de som, chegava lá no fórum, tinha uma quantidade de caixas de som lá em depósito, enfim, como é que é isso? Então, o som hoje ele vai para o quartel, né? O termo circunstanciado saiu, ele ficava no fórum porque nós atendíamos o termo no fórum. Depois nós passamos a atender no próprio batalhão da PM. Então esse equipamento fica lá no batalhão, né? Que é um problema para nós, inclusive. Mas o som ele só é apreendido quando é possível você retirar o som. Às vezes o som, por exemplo, está dentro de um veículo. E ele exige um conhecimento técnico para você não tirar. Então o policial não pode ir lá e arrancar, né? Vamos dizer assim, com o pé de cabra, porque isso vai gerar um dano extra, né? Então, quando é possível você fazer apreensão, às vezes é caixa de som, equipamento de som, né, microfones, etc., a gente consegue fazer essa remoção. Hoje, perturbação de sossego, a pessoa responde pelo quê? É aberto um inquérito? É o termo circunstanciado, a pessoa ela é ouvida inicialmente, ela assume o compromisso assinando de comparecer em juízo quando ela for chamada, e normalmente isso se transforma numa pena... Desculpa. Numa pena alternativa, seja de multa ou prestação de serviço à comunidade. Deve ter muito prestação de serviço à comunidade, é isso? Tem bastante, mas assim, às vezes a gente percebe que são locais ou pessoas contumazes, né, que costumam repetir esse tipo de processo. Aí tende o judiciário
a ser um pouquinho mais severo na penalização. Quando há reincidência. Exatamente. Vai sendo aumentada essas penas. E olha que é um assunto que realmente mexe com a população, que já começa até a mandar mensagem aqui. Agora é importante também, né, comandante, dizer que a pessoa que liga para a PM para reclamar, para que a PM vá ao local, pedir para o vizinho baixar o som, ter um bom senso, né, por causa do barulho, ela também precisa se manifestar, né? Ela precisa aparecer. Porque muita gente liga para a PM e vamos esconder aqui, deixa que eles resolvam. Exatamente. E não existe crime se não houver vítima, né? Então, toda vez que alguém reclama de um som, nós temos alguém que está cometendo o delito e nós temos alguém que está sendo prejudicado. Então, as partes elas são chamadas para serem encaminhadas a termo circunstanciado para ser feito essa, vamos dizer assim, essa mobilização através desse termo e o compromisso de comparecer ambos quando forem sancionados pelo Poder Judiciário. Aquela tal chamada, dá para dar um susto no vizinho? Não existe, né? Então, no vizinho também tem isso, mas tem muito relacionado ao cônjuge, né? Normalmente as mulheres querem que dá um susto no marido, não quer que prenda, mas dá um susto no marido, ou dá conselho, né? Então, o policial, policial. Isso. O policial tem que ter uma formação bem ampla para poder atender todas essas demandas. Aí. Uma outra incomodação que aqui no WhatsApp da Rádio Cultura, o Ayrton recebe muito isso, e também no Contraponto, é o tal do barulho das motos. Exato. É um ponto que incomoda bastante, né? Apesar de avisar o cliente de que o iFood está chegando, isso incomoda uma barbaridade. Então, nós temos feito algumas ações especificamente para a motocicleta, né? Quando a gente percebe esse escapamento adulterado, que é uma característica do veículo, ele pode ser apreendido. Mas que horário que é essa fiscalização da Polícia Militar? Geralmente essas entregas, a maioria é período da noite ou não? Estou enganada. Na verdade, elas acontecem durante todo o dia, mas assim, com preferência a partir das 6 horas da tarde, onde normalmente as pessoas tendem a fazer um volume maior de pedidos, né? E a gente percebe isso, né? Os motociclistas, às vezes no afã de fazer uma entrega rápida, cometem diversas infrações de trânsito, que é muito comum observar, como o avanço de semáforo, por exemplo. Para isso, eventualmente, levantam a placa da moto. E o escapamento aberto, né? Que eu não sei qual é a graça disso, né? Mas que interfere na característica do veículo e cabe apreensão. Então, nós temos feito diversas, brincava até com os amigos da Guarda Municipal, na última operação que fizemos junto, PM Guarda Municipal, né? Então, nos finais de semana, se a sua pizza demorar, pode ser que a sua pizza esteja em cima do guincho. Então, é bom se puder marcar para ir buscar a pizza, o cidadão talvez garanta que... Lá no pátio da PM ela está, né? Exatamente, pode ser que ela vá para lá primeiro ou chegue fria, né? Ou chegue fria. Então é melhor ir buscar. É a Operação Cavalo de Aço, né? Exatamente. Que é feita em conjunto. Agora, essa é uma barulheira de moto, é o dia inteiro, só que a noite é pior, porque Exato. a noite tá mais, a cidade faz mais silêncio, então você escuta. Eu já ouvi discussão entre eles, policial, deles dizendo que eles abrem o escapamento, fazem o barulho que é para a segurança deles. Ou seja, quando eles passarem, o carro escutar que uma moto está vindo e não se acidentar. Mas aí, para mim, é um crime para justificar outro, né? Ou seja, vai fazer uma manobra errada, vai andar na frente do carro, vai fazer a curva, vai passar o sinal vermelho, faz a barulheira para ninguém passar por cima. Exatamente. Então, assim, uma infração, ela não tem esse poder de justificar outra, né? O pátio está lotado? Tem muita moto, né? O pátio da PM e o pátio da Fostrans, né? Então, normalmente, nessas operações conjuntas, acabam sendo levados para a Fostrans. Então, assim, tem muita moto apreendida, né? Não é que a gente persegue o motociclista, a polícia não gosta do motociclista, não. A gente tem cuidado, inclusive, pela segurança, porque esse tipo de conduta, avanço de semáforo, passar entre os carros, fazer curva em locais onde não é permitido, como, por exemplo, passando por cima de canteiros centrais, etc., para aproveitar, para fazer uma entrega rápida, acaba expondo o próprio motociclista. Historicamente, a maioria das apreensões, quais são as infrações? A gente tem, de vez em quando, a guarda principalmente fala, olha, prendemos um carro, uma moto com 30 mil, 40 mil de multa. Isso tem na Polícia Militar, continua tendo, porque historicamente a gente já viu sobre isso. A falta de documentação também é um dos maiores problemas. Normalmente documentação, né? Tem algumas questões que não dão a apreensão por si só. Porque a partir do momento que você faz a autuação, essa autuação tem que ser transformada em multa. E para essa transformação é aberto prazo de recurso, enfim. Mas casos como esse, normalmente a gente constata com a velocidade, e avanço de semáforo.
Então, às vezes, quando o veículo cai com muitas multas, né, já cadastradas, normalmente estão relacionadas a avanço de semáforo e excesso de velocidade. A dona Maria está mandando aqui para a gente o seguinte, ela disse que sofre muito com o som alto, que começa na sexta, vai sábado e vai domingo. Ela acredita que tinha que ter uma lei bem mais severa para esse povo pagar pelo dano que faz com os vizinhos. Eu mesma já chamei a Polícia Militar muitas vezes, eles baixam o som e depois levantam de novo. E aí também ela fala das buzinas, sem contar as motos buzinando e acelerando e gritando palavrões. Isso com o meu vizinho não é entregador, não. Dona Maria reclamando também do barulho, né? É uma situação recorrente, né, policial? Infelizmente, acho que todo mundo tem uma experiência negativa com som alto, né? Então, é algo que realmente está um pouco na cultura do povo, né? Para a questão da consciência, né? Nesse tipo de questão, né? Às vezes, se é uma situação pontual, é um aniversário, o vizinho até suporta. Especialmente se for convidar, né? Lógico, tem que usar a inteligência, né? Convida o vizinho junto. Agora, se é algo recorrente, aí realmente a qualidade de vida da pessoa que trabalha, que passa a semana toda e quer descansar no final de semana, realmente isso cai significativamente. Eu acho que é justamente isso, o bom senso, né? Quando é um vizinho que não incomoda e de vez em quando vai fazer uma festa para comemorar um aniversário, você compreende, né? E entende isso. Agora, quando é recorrente, enche o saco mesmo. O Del Sante El Shaddai dizendo aqui que na rua Piquiri é uma tristeza à noite, passam voando de moto e com os escapes super abertos. Os entregadores têm que fazer uma blitz aí à noite naquela região. O outro ouvinte dando um abraço ao Major Marcos e a toda a gloriosa Polícia Militar do Paraná também aqui Obrigado. Se manifestando. Só para a gente entender quantas viaturas se tem rodando hoje, é uma questão que sempre se pede. Olha, mais viaturas, mais efetivo. Como é que está esse quadro? É um quadro suficiente para dar um atendimento. Nós temos as viaturas que atendem as ocorrências nos setores, né? A cidade ela é dividida em 6 setores. E aí nós temos as especializadas, que entram no trânsito, Rotan, Rocan, choque, e as viaturas do trânsito. Do trânsito, não, desculpa, do turismo. Que já está funcionando? A turismo nunca parou? Nunca parou. Não, elas atendem, né? São 4 equipes por dia. Então, em determinado momento, nós temos aí aproximadamente 20 a 22 viaturas por dia rodando. Então, é um número realmente muito bom, é um número suficiente. E o que eu falei é a questão da pontualidade, né? Em determinados dias e horários, aí é aquela questão. Porque um encaminhamento que você faz, isso consome um tempo razoável, né? Agora, o auge que está são os moradores de rua. Ocupação Exato. da Praça da Bíblia, TTU com pessoas que ficam andando, morador de rua, andarilhos. Esse panorama que a cidade está sofrendo agora, o que dá para se dizer? O senhor já falou para a gente, gravado, até para o Jornal da Cultura a respeito disso, teve a mobilização do sábado na Praça da Bíblia. O que dá para se dizer da Polícia Militar? É Prefeitura, é Ministério Público, uma ação mais forte com a Justiça também? O que dá para se dizer? Porque eu fui lá na praça, os moradores e os comerciantes incomodados com a situação. Eu vou falar da Polícia Militar, né? Então, as ações que nós fazemos lá rotineiramente, até por conta dessas reclamações, é a questão de você tentar fazer uma classificação nas atitudes, ou seja, verificar quando existe algum tipo de delito sendo cometido, dar o devido encaminhamento, e de forma preventiva nós temos feito o policiamento no local com a abordagem a essas pessoas, né? Quando a pessoa não tem nenhuma irregularidade, não está aportando nenhum instrumento que caracterize crime ou alguma conduta delituosa, não tem o que fazer, não tem o que ser feito. Essas pessoas, elas têm o direito de ir, vir e ficar no local lá. Estar parado em um local por si só não é crime, né? Não é crime, né? Não é crime. Então, a polícia não tem o que fazer. Então, a gente faz o policiamento no local, a gente entende que essas pessoas, eventualmente,
uma boa parte delas faz uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, e isso altera a capacidade de raciocínio, tira o bom senso dessas pessoas e elas vão cometer delitos, né? Como a gente tem visto ali, furtos de mercadoria, roubos de celular, furto de fios elétricos, tudo isso para fazer como moeda de troca para poder manter o vício. Então é um problema realmente mais social do que policial nessa questão, né? Da assistência social, da Secretaria de Assistência Social, a gente ouve que realmente não tem muito o que fazer quando há a negativa deles, né? Oferecido acolhimento, oferecido abrigo, né? Uma assistência, mas não há como obrigar. Por parte da polícia também não há como obrigar, né? Se não estão cometendo um crime. Nesse caso policial de constatar esses furtos, né, aos comércios locais, um trabalho de investigação conseguiria, de repente, constatar que eles cometem crimes também, não podem estar ali? Quando a gente constata, a gente faz o devido encaminhamento, né? Eles vão, às vezes o furto por ser, o delito por ser algo de menor potencial ofensivo, acontece a mesma coisa, eles são encaminhados, assinam um termo de compromisso e retornam para a praça e vão continuar lá, né? Então, o que a gente percebe é que existe um volume de pessoas de fora muito grande, né? Então, estrangeiros, bastante estrangeiros. Ontem mesmo, durante a Operação Ágata na rodoviária, nós fizemos uma abordagem de uma dupla, os dois com passagem por roubo, furto, e estavam passeando por lá. Estavam em atitude suspeita, foram abordados, não tinha nenhuma irregularidade, apesar de estarem respondendo criminalmente, etc., né? Tchau, obrigado, tivemos que fazer a liberação deles e... Ora, vou voltar para o semáforo, eu preciso comer, eu preciso arranjar dinheiro. No caso desses estrangeiros, e aqui em Foz é bem comum, né? A gente vê pessoas da América Latina pelos semáforos, às vezes até fazendo algum tipo de arte de rua, né? Na maior parte dos casos, eles têm visto de entrada, de permanência no país, de entrada no país? Na maioria das vezes, não, né? Então, isso é uma questão de política interna, né? Eu sempre brinco que se você for lá fazer malabares na Argentina, é pouco provável que você fique um dia lá, né? Com certeza alguém vai convidá-lo a entrar numa viatura e te acompanhar até a metade da ponte. Exatamente. E isso acontece aqui no Brasil, né? Mas é uma questão de política interna, né? Essa questão de visto é a Polícia Federal que trabalha, né? Através das suas diretrizes. Então seria até o órgão mais capacitado para responder isso. Agora, que precisa fazer alguma coisa, precisa, né? Porque realmente isso tem gerado como eu falei para a Cida naquela ocasião, não só para os moradores, mas os comerciantes, porque os moradores param de frequentar aquelas lanchonetes, aqueles estabelecimentos comerciais do entorno, justamente pela questão da insegurança que sentem, né? E a praça é algo do povo, né? E o povo é que deveria tá ocupando, né? A gente sabe que a grande maioria ali não tem nem documento na hora, né? Exato. Mas uma checagem, eu acho que uma abordagem tentando identificá-lo, já acho que já meio que mostra a presença da força de segurança ali, eu acho que é um fator. A dona Rosana realmente, ela falou, estou indignada, a praça vai voltar para nós. E ela estava bastante decidida na medida que ela estava tomando com os comerciantes e com os moradores. Nós vamos ocupar a praça de volta, e a gente via um ou outro ali na Praça da Bíblia sentado observando, mas o Tom não estava gostando da ação dos moradores. A gente percebia isso. Eles não estavam na praça naquele momento que estava todo mundo tendo manifestação, mas eles estavam na quadra depois, uma quadra antes, nas imediações. Exatamente. Saiu o movimento, eles voltaram. Então vai ficar realmente, vou usar o vocabulário, uma briga de gato e rato. A população vai para a praça, eles saem. E assim vai continuar. O TTU também está com esse problema. A Vila Portes, em alguns pontos, tem muitos moradores que dormem embaixo de alguns pontos de abrigo das lojas. É uma situação realmente que é social, enfim. Exatamente. Sobre barulho ainda, a dona Nilda, ela é moradora do Portal da Foz, ela diz que tem um vizinho que mexe com som. Tem dia que chega a tremer a casa. Ele não respeita ninguém. A dona Nilda aqui se manifestando. Então, o outro ouvinte é o Hassan, dizendo parabéns ao nosso comandante Marcos, excelente pessoa e melhor ainda como profissional da Polícia Militar com excelência pelo serviço prestado à comunidade. Obrigado. Também tem um áudio, né, do seu Natal, que também tem um questionamento. Vamos ouvir. No meu bairro tem
camaradas que gostam de andar com o escape aberto assim, de madrugada, qualquer horário. Como que a gente faz? A gente tem que anotar a placa para denunciar ou só pode ser preso em flagrante esses motoqueiros aí? Que avisado já foi, mas não adianta nada. Podia dar uma dica para nós aí, pessoal que está aí da Rádio Cultura, aí, o policial que está fazendo essa entrevista. Tá certo, então. E aí, comandante? Na verdade, pelo que eu entendi, a dúvida dele é se ele entregando a placa, a gente Isso. encontrando essa motocicleta depois poderia dar encaminhamento. Na É verdade, uma forma de denúncia, né? isso, na verdade não. A gente não pode dar um encaminhamento encontrando depois, mas se a gente tiver a placa, isso facilita na identificação, num olhar mais minucioso durante essa verificação, né? Então, se a gente sabe que já existe um histórico daquele veículo na prática desse tipo de delito, então a gente já direciona, né, e se encontrar a gente vai dar uma atenção especial. Mas o melhor é quando estiver acontecendo o fato, que ele ligue no 190 para que quem esteja próximo possa fazer uma abordagem e aí sim, constatando, dar o seu encaminhamento. Nesse caso, além do 190, tem o WhatsApp. Ele está funcionando, as denúncias pelo WhatsApp? E qual o número também para orientar nossos ouvintes, para que, de repente, alguém que queira também passar alguma informação pelo WhatsApp possa fazê-lo também anonimamente, né? Eu já passo para você aqui, Cida, que eu tenho que olhar aqui. Que Mas chega muita coisa? Tem chegado bastante denúncias interessantes, né? Pontos de venda e consumo de drogas, essas questões que envolvem o som alto, né? E alguns outros detalhes, como, por exemplo, surgiu uma denúncia, que a gente fez até agora nesse domingo, uma operação pontual, que é a utilização de determinados espaços para som alto e direção perigosa, além de gestão de bebida alcoólica e consumo de droga, como é a grameira do Portal da Foz. Isso é um problema que a gente constatou, então a gente montou uma operação direcionada para isso, com as nossas especializadas, equipes do trânsito e também as equipes Choque, Rotan, Gotamotran e Rocan, para a gente poder dar um atendimento ali, né? Então, nesse dia, nesses horários, a gente não encontramos aquela problemática que foi citada, mas nós estamos agora identificando esses locais, né? Porque isso não acaba nunca. Ele normalmente se encontra próximo dessa grameira. Isso, na própria grameira, né? Então, esse domingo tinha famílias ali, o pessoal estava soltando pipa, jogando bola, mas a gente sabe que em determinados dias e horários isso acontece. Então, a gente está monitorando, fizemos uma operação agora e depois redirecionamos para outros locais, mas são informações que vêm da própria comunidade, né? Então, normalmente, esse WhatsApp não serve para dar uma resposta imediata. Eu sempre digo que, se for caso de emergência, ligue no 190. Isso vai cair para o serviço de inteligência, que será feito diligências e depois vai chegar para o comandante dizendo, olha, nós identificamos realmente o problema, a denúncia tem fundamento, tem esse problema, merece uma atenção específica. Ainda vai para o setor de planejamento, a gente faz um planejamento para poder dar uma resposta à altura, né? Seja ela de caráter repressivo, seja ela de caráter preventivo. Tá certo. Major, logo o 14º Batalhão da Polícia Militar recebe um reforço no efetivo, né? Que são os novos policiais que estão entrando para a corporação. Como é que está a fase de incorporação desses novos PMs? Então, nós estamos agora com 35 alunos que incluíram aproximadamente 2 semanas, iniciaram as aulas. O período de formação é de 10 meses, uma parte é da teoria, onde ele vai aprender o que pode, o que não pode, como é que se dá a ação policial, e o final desses 10 meses já é um estágio operacional, onde ele vai colocar em prática esses conhecimentos, ele já pode ser aplicado em ações e operações policiais. Então, para o ano que vem, esses 35 já estarão incorporados, né, no nosso efetivo e estarão trabalhando aqui em Foz do Iguaçu. Eles estão fazendo treinamento aqui mesmo na cidade e Isso. até o ano que vem, né? Já estão aí ajudando na segurança pública de Foz do Iguaçu. Exatamente. Nós estamos com esse efetivo já em fase de formação, como eu disse, né? São aproximadamente 1.100 horas de conhecimento que eles adquirem durante esse período e vão colocar em prática aí ao final desses 10 meses aí,
incorporando ao nosso efetivo para dar o atendimento à nossa comunidade. Ok, muito bem, bem-vindo a eles, né? Major Marcos Aparecido de Souza, comandante do 14º Batalhão da Polícia Militar em Foz do Iguaçu. Muito obrigado, Major, por ter vindo aqui, dado um tempo nas suas atividades para conversar um pouco com a comunidade iguaçuense aqui pela Rádio Cultura. E parabenizar pelo lado operacional, que é sempre, eu acho, que uma importância muito grande para um comandante, para um chefe de uma entidade policial ser presente também dentro da comunidade. Eu acho que esse fato é um ponto muito importante para Foz do Iguaçu, porque você tem esse dom de ir até as operações, dizendo de que eu acompanho a operação. Acho que é muito bom. O relato policial que leva para dentro do órgão policial é importantíssimo, valioso, mas o comandante está à frente também, junto com a tropa. Eu acho que isso é uma coisa fundamental para Foz do Iguaçu. Obrigado, Cida. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Cultura, né? Vocês sabem que podem contar conosco. Eu só gostaria aqui, antes de terminar, de passar aqui o número do Disque Denúncia. Esse Disque Denúncia, então, cai direto no serviço de inteligência, tá? Como eu falei, não é um serviço de emergência. Então, será captadas as informações e será feita uma análise, diligência, no sentido de identificar se o problema existe e qual a dimensão disso. Posso passar? Pode falar. Então, é 99149-3726. 99149-3726. Ok, então. Tá certo? Muito obrigado mais certo. uma vez a oportunidade. Estamos sempre à disposição. Obrigado, Major. São 8h34.